Olá, boa noite. Já tem alguém aqui? Vamos para mais uma palestra do fim de tarde. Estão me ouvindo bem? Se alguém já puder me dizer se está me ouvindo ok, se está me vendo bem. Então, agora à tarde a gente vai falar de um tema que até certo ponto, dependendo, né, de como você construiu a sua cultura, a sua forma de agir pode ser polêmico, mas quero te falar que, inicialmente, bem-vinda, Emília, bem-vinda, algumas pessoas podem achar que é papo de autoajuda, e a gente vai tirar de uma vez por todas essa ideia, porque eu quero falar para você sobre dados científicos. Oi, Emília. Eu quero dizer para você o que existe por detrás da neurociência, que ela vem estudando há anos, que, na verdade, pessoas, né, como eu, como tantas outras, já vem estudando há mais de 20 anos, que é justamente como acontecem os processos cerebrais e como exercícios simples. Você vai ver que tem um você pode fazer tranquilamente em menos de 2 minutos. Está me ouvindo legal? Obrigada, Cláudia, pelo retorno. E pode mudar a sua vida, pode mudar os seus resultados. Então, fica comigo até o final. Hoje, essa aula vai ser muito reflexiva, mas também extremamente prática, tá? Eu vou só trazer alguns dados científicos, porque respaldam, porque dão justificativa para o nosso cérebro, para ele ficar prestando atenção, né, na palestra de agora. Mas eu tenho certeza que ao final, ó, o seu cérebro vai te agradecer muito e vai fazer com que você mude de nível, né? Então, primeira coisa, por que tem esse nome de mentalidade vencedora? Porque hoje quero trabalhar com você a forma como a sua mente vem atuando e como a gente pode fazer um upgrade nela para ela realmente te ajudar a ir bem mais longe. Topa? Então, o nosso encontro agora é justamente como empoderar a sua carreira, a sua vida, através dos seus pensamentos, das suas emoções, da sua forma de agir. Tá? Se você ainda não me conhece, sei que a Cláudia me conhece, estava aqui ontem, a Érica me conhece, a Emília não sei se me conhece ainda, não lembro de alguma palestra. Eu sou Paty Azevedo, sou diretora de carreira do Ibrahim, estou aqui com vocês desde o ano passado, cuidando e ajudando nesse processo, tanto de colocação quanto recolocação no mercado. Mas o que eu sempre gosto de deixar claro, ontem a gente viu já na nossa palestra de gerenciamento de carreira, o meu diferencial é porque eu sou apaixonada. Eu amo ajudar profissionais de enfermagem no início de suas carreiras a se colocarem ou recolocarem no mercado e encontrarem aquele emprego ideal que vai fazer com que você realmente possa explorar todo esse potencial que já existe aí. Sou uma das fundadoras, né, do nosso curso, Programa Profissão Enfermagem 2.0, que te ajuda a ir mais além. E essa aula que eu vou falar com vocês hoje, sobre mentalidade, ela é um dos módulos bônus, é um mini curso que a gente tem dentro desse programa, que tem o mesmo nome, Mentalidade Vencedora. Então, eu peguei um pouquinho, né, de cada uma das aulas desse mini curso e trouxe aqui para vocês, para já fortalecer a sua mente. Oi, Érica, bem-vinda, Andréia. Então, vamos começar com essa nossa prática. Hoje a gente vai fazer prática de alguns exercícios. Eu vou falar aqui com vocês, tem um determinado exercício que a gente vai fazer na prática, que existe um áudio dele, né? O meu dia ideal. Esse áudio já está disponibilizado lá na área de membros, dentro do PDF dessa aula. Não sei se ele já está. Eu acho que sim, a Sheila tinha me dito que ia colocar os PDFs antes de começar. Mas se não tiver, no máximo até amanhã ele está lá, tá? Junto com o vídeo dessa aula vai estar o PDF. No PDF tem um clique, né? Um link que você clica e que automaticamente você abre o áudio para você repetir, né? Principalmente com relação ao nosso cérebro, o funcionamento dele, a forma como ele aprende, nós também, é por repetição. Treino e repetição faz com que você conquiste a maior parte das habilidades técnicas. Você já vivencia isso na prática, né? Com certeza, os primeiros procedimentos que você realizou como enfermeira não tiveram o nível de qualidade que tem hoje.
E isso por quê? Porque você tem praticado sucessivas vezes. Então, é muito importante que os exercícios que a gente fizer aqui hoje, posso garantir para você que pelo menos 80% melhor em termos de sua performance, você vai sair ao final dessa palestra. Você pode me cobrar no final. Você está comigo aqui desde o início, fizer junto comigo todos os exercícios, garanto para você que você vai hoje sair daqui 80% pelo menos melhor, tá? Então fica comigo, muita gente deve estar chegando do plantão, deve estar interplantões. Se você for pegar plantão agora, vai dar uma revigorada muito melhor. Me conta amanhã, me conta aqui depois do chat se fez diferença, inclusive na velocidade e na qualidade do seu pensamento. Né? Assim a gente vai criando uma grande comunidade de mentalidade vencedora. Então, da onde veio essa ideia de montar esse mini curso que eu estou trazendo agora para vocês na forma de palestra? Né? Quando eu escrevi aqui no roteiro, né, que você está ouvindo eu falar desde o primeiro dia, desde a segunda-feira, que eu sou apaixonada, né, por ajudar vocês a conquistarem o primeiro emprego, isso não foi apenas algo que eu escrevi e fiquei repetindo para mim mesma. Né? Isso é fruto de 20 anos de experiência, de ter passado como headhunter, né, nos principais recursos humanos da minha cidade, lá de Brasília. É disso que vem, mas vem também muito da minha mudança ao longo desses 20 anos do meu mindset. Mindset é a maneira de pensar, é como a gente utiliza a maior parte do tempo a nossa mente e o que está na nossa mente a maior parte do tempo. Tá? Como falei para vocês hoje, pode para muitos parecer um viés de autoajuda, mas não é. Ele é todo embasado em dados científicos de ponta, principalmente na neurociência. Tá? E eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessas pesquisas, mas não vai ser chato não, é rápido. E a gente começa, né, falando um pouquinho sobre mentalidade. E é importante a gente aqui ressaltar que nós somos muito mais do que uma lista de habilidades, competências e resultados. Nós verdadeiramente somos o que nós pensamos. Porque a maior parte do nosso tempo está se passando na nossa cabecinha. Os pensamentos, eles ocupam nossa mente 24 horas por dia. Até mesmo quando você está dormindo, no sono. Tá? Então, você pode construir ou destruir qualquer coisa que você quiser e a qualquer momento. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Síndrome de Gabriela. Conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, nós vamos acabar com essa síndrome hoje, se porventura ela anda por aí te incomodando, tá? Fica aqui comigo que a gente vai ver. Então, os objetivos especificamente dessa aula, como eu falei para vocês, ela é uma aula bastante reflexiva, mas principalmente prática, né? É identificar como que hoje o seu sistema de pensamentos tem causado a sua realidade. Isso mesmo que você ouviu. Como que o seu sistema, o seu modo de pensar tem concretizado a realidade que você vive. E também o que a neurociência descobriu e que pode te ajudar a desconstruir uma mentalidade que talvez agora, que a gente vai fazer um autodiagnóstico rapidinho, né? Você possa perceber que não é ideal para você atingir os seus objetivos. E também vou te mostrar a arma secreta dos mais bem-sucedidos no mundo, dados científicos. Fica aqui comigo, então. Primeira coisa que eu queria, enquanto vocês estão aqui, vocês puderem compartilhar comigo, eu vou olhando aqui. Bem-vinda, Cristiane, que chegou agora. Bem-vinda, Helenita, Andréia. Andréia, deixa eu falar. Queria que vocês compartilhassem comigo, assim, a maior parte do dia, como é a sua respiração? Ela é do tipo curta, você sente só os ombros daqui para cima mexendo, ou ela é diafragmática, né? Ela vem desde o diafragma, enchendo sua barriga até o peito e relaxando na mesma velocidade. Quem consegue ter a maior parte do tempo no seu dia a dia essa respiração? Ou que se lembra de fazer pequenas pausas para fazer essa respiração? Vão comentando aqui comigo que no final eu vou dizer por que eu estou fazendo essa enquete aqui com vocês, tá? Mas o que a gente vai ver hoje
é com base realmente em neurociência, no estudo que está sendo feito das nossas bases do funcionamento cerebral. Então, eu quero começar com vocês apresentando essa fórmula aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Que a gente tem, ó, P mais E mais A é igual a R. O que significa isso, né? Os nossos pensamentos associados às nossas emoções e às nossas ações geram os nossos principais resultados. Então, tudo aquilo que a gente pensa, positivo, negativo, depreciativo, a gente vai falar um pouco sobre os pensamentos tóxicos, né? Aliado à emoção que nós estamos sentindo naquele momento e a ação. E aqui eu gostaria de fazer, né, um parâmetro, né, um adendo. Não agir também é uma ação. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não fiz nada. Não fazer é fazer alguma coisa. Tá? Você, na verdade, toma uma decisão, a de não fazer. Isso também é considerado uma ação, né? Pegar esse experimento que a gente está falando, esse estudo. Então, isso tudo é um conjunto que leva aos resultados. Por isso que a gente fala que nós mesmos somos os responsáveis por toda a realidade que construímos e também somos os responsáveis a qualquer momento por destruir essa realidade e reconstruir o que nos aprouver. Tá? Então, é muito importante a gente ter em mente, focar e fazer sempre um autodiagnóstico ao final do dia, no início da manhã, do que está se passando pela sua cabeça. A maior parte do tempo, o que você sente, o que você pensa, o que você expressa, como você age, e aí você faz uma comparação com os resultados que você está tendo hoje, se são satisfatórios, se não está dando certo. Então, a gente vem falando esses dias todos, eu, a Sheila, sobre as competências essenciais do líder coach, do enfermeiro da elite. E uma das competências, se eu não me engano, foi hoje, né, a aula da Sheila sobre inteligência emocional, é saber gerenciar essa inteligência emocional, né? Quando a gente fala dessas emoções, é justamente lidar e proporcionar ao nosso corpo essa sensação, essas emoções de qualidade. E não tem jeito de ser diferente, né? Desde a época da Bíblia dito isso, orai e vigiai, ou seja, você precisa constantemente estar fazendo esse checklist em você, verificando, né? Meu dia não está tão bom hoje, né? Passei o dia péssimo, foi horrível, tudo errado. Então, como que foi do início ao final do dia? Quais foram os pensamentos que mais ocuparam a minha cabeça? Porque quando, eu vou mostrar daqui a pouquinho, quando a gente pensa, nós criamos imagens. Já percebeu isso? Você está lá no meio do PS, alucinado, fazendo curativo daqui, atendendo ali, e você está pensando na cabeça. Inclusive, pode estar pensando, ai, gente, só quero que esse dia acabe. Quando você fala, só quero que esse dia acabe, vem o pensamento, muitas vezes, do seu sofá na sua casa, você pegando o ônibus, se você pega transporte público, né? Você chegando no seu carro, você faz uma imagem. Então, o nosso pensamento está sempre aliado a uma imagem. Quando você faz essa imagem, você dá uma ordem para o seu cérebro. E dependendo da imagem, né, você vai, na verdade, auto-hipnotizar o seu cérebro e provocar uma emoção no seu, né, organismo, vinculado a esse pensamento. A partir desse binômio, né, dessa união do pensamento com a emoção, nós escolhemos entrar em ação ou não. Isso desde os homens das cavernas, né? A decisão é sempre a mesma. Ou você parte para o ataque, ou você sai correndo, né? Mas é um princípio, inclusive, natural, intrínseco no animal que tem aqui dentro e que é o instinto de sobrevivência. Tá? Por isso que a gente fala que a não ação também é um tipo de ação. E dependendo de como eu vou gerenciando isso ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira, eu vou obtendo determinados resultados. A grande vantagem aqui é que se tudo deu errado até agora, anime-se, você pode destruir tudo e reconstruir tudo de novo da maneira que você quer. Eu acredito que os exercícios que eu tenho para te mostrar hoje vão te ajudar muito, se você está nessa fase, né, de fazer uma releitura da sua vida e tomar uma decisão que você quer fazer alguma coisa diferente, que você quer ter resultados diferentes.
Então, fica aqui com a gente que eu vou te mostrar na prática. É bom a gente lembrar que o que insiste, persiste. Por isso que a gente diz, os pensamentos que você mais tem na sua cabeça constroem a sua realidade. Porque é isso que você está vendo o tempo inteiro. Quanto mais você vê isso, mais você toma decisões a partir do que você vê. Quanto mais decisões você toma, mais resultados iguais você tem. Esses resultados acabam, né, justificando, explicando para você que é assim mesmo, não tem jeito, e aí você produz novos pensamentos, geram novas imagens, que dispersam novas emoções, mas é sempre mais do mesmo. E aí você toma as mesmas decisões, e como Einstein dizia, né, o sinônimo da loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Mas a gente faz isso. Eu já fiz, você já fez, talvez estejamos fazendo hoje. Né? Então, é sempre bom lembrar o que nós insistimos, o que nós mais focamos é o que vai perdurar em termos de resultados. Se eu estou querendo que esse ciclo infinito, contínuo, né, acabe, eu preciso mexer numa das 3 primeiras, e de preferência nas 3 primeiras letras da sequência. Ou eu mexo nos meus pensamentos, ou na emoção, ou na forma de agir. Tá? Acontece que esses 3 elementos, eles estão muito ligados. Então, quando você mexe no seu pensamento, as emoções acabam vindo junto, elas vão se alterando. E automaticamente você começa a tomar decisões diferentes, começa a entrar em ação de uma maneira diferenciada. Isso porque o nosso cérebro é quem sustenta a nossa mente, né? É o funcionamento dessa maquininha aqui. E como qualquer músculo, ele precisa ser exercitado. Gradualmente, depois que a gente diagnosticar o seu padrão atual de pensamentos, né, a gente vai fortalecer eles com aqueles que vão criar mais significativamente a realidade que você está querendo. Então, o primeiro exercício, eu queria que agora vocês pegassem uma caneta, um papel, tá? Não digita agora. Vou falar sobre isso, inclusive. Quando a gente quer fazer modificação de mindset, de mentalidade, é melhor você escrever. Porque você tem um comando psicomotor e ele é visual, tá? Então, pega agora uma caneta e um lápis e vamos fazer o primeiro exercício, que é o diário dos seus pensamentos, né? Então, todos os dias, vou dar um tempinho aqui, vou explicando enquanto vocês pegam, escreva, tem um caderno, um caderninho, um bloco de notas, né? Exatamente dos pensamentos do seu dia, né? Faz um diário, faz isso pelo menos por uns 3 dias, para ter uma noção de que padrão de comportamento, nesse momento, você está desenvolvendo. Depois, quando você tiver um pouco mais de tempo, você avalia, né, o que você anotou e busca pensamentos que mais se repitam ao longo do dia para avaliar esse padrão. Identificando essa forma, esse padrão, tem como a gente mudar. A gente só pode mudar o que a gente conhece, né? Então, vamos começar o seu diário hoje, agora. Para um pouquinho, são 6h20 da tarde. Pense em tudo que aconteceu no seu dia hoje, pelo menos nos pontos mais fortes, e faz essa reflexão, né? Quais foram os pensamentos hoje mais recorrentes, aqueles que mais se repetiram na minha cabeça? E aí você vai classificar esses pensamentos, tá? Se foram mais reclamações, se foram pensamentos de menos-valia, sabe? Que você se desconsiderou, né? Ficou repetindo para você, você é uma burra mesmo, pô, é a 5ª vez já que a gente faz isso. Mas se você teve pensamentos de se desvalorizar, de se colocar menos, de ficar olhando para uma pessoa e falar assim, a gente tem o mesmo tempo de formada e ela já supervisora, eu aqui continuo na mesma. Tá? Então, esse é o tipo de pensamento menos-valia. E se você entrou num pensamento síndrome de Gabriela? Sabe como é que é? Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Então, assim, um exemplo disso, né? Não adianta. A supervisora nova chegou aqui, fez o tal do curso Líder Coach para enfermeiros, né? Participou aí de um workshop essa semana, tá cheio de ideias novas. Isso aqui foi sempre desse jeito, vai continuar desse jeito. Inclusive, quando eu sair daqui, ele vai ficar assim. Essa é a síndrome de Gabriela, tá?
Ou quando, por exemplo, um colega seu, poxa, eu aprendi uma técnica nova, vai ajudar a gente aqui. Ah, deixa de besteira. Isso é novidade. Novidade nunca fez ninguém aqui. Ninguém aqui evoluiu na carreira de enfermagem nessa instituição porque implantou alguma novidade. Síndrome de Gabriel. Tá? Ou, de repente, você está aqui nessa palestra de mentalidade vencedora. Isso é autoajuda, né? É besteira, vai ficar tudo igual, síndrome de Gabriel. Tá? Então, para agora um pouquinho, anota os seus pensamentos do dia de hoje. Depois você faz isso ou de segunda e terça, que aí você já tem uns 3 dias, mas se você conseguir lembrar, ou faz de hoje, amanhã à noite você faz, né? O de quinta e depois o de sexta. Para você ter uma noção maior de realmente, durante 3 dias, quais foram os pensamentos que mais estiveram na sua cabeça e que categoria esse pensamento teve. Vamos ver se o pessoal aqui já está respondendo. Tem vezes que é curta a inspiração. Obrigada, Érica. Tem vezes que é diafragmático, mas depende das circunstâncias, verdade. Trabalha muito a respiração. Isso. Eu faço meditação. Que bom, André. É um dos exercícios que a gente vai falar hoje. Então, estão aí com caneta e papel? Já estão conseguindo aí anotar? Tem uma ideia do que o dia de hoje predominou? Qual foi o tipo de pensamento, né? E já a gente vai atrelar, vocês vão fazer um diagnóstico das suas emoções e o que aconteceu no seu dia por causa disso. Tá? Então, vão escrevendo aí. E daqui a pouquinho eu olho o chat de novo, tá? Então, observa nesse padrão. Se tem muita reclamação, eu estou fazendo uma avaliação dos pensamentos tóxicos, tá? Depois a gente vai falar dos pensamentos fortalecedores. Então, reclamação é um dos pensamentos mais tóxicos que tem. A gente ficar, né, o tempo todo não demonstrando a nossa insatisfação e contando para o cérebro que não tá bom. Lembra, o que insiste, persiste. Então, se você passa a maior parte do tempo mostrando para o seu cérebro, fazendo com que o seu corpo sinta desconforto, insatisfação, ele entende que o que você quer é mais disso. Né? Então, ele acaba influenciando o seu padrão hormonal. Estou aqui com o pessoal de saúde, é fácil de falar com vocês sobre isso. Serotonina, endorfina, a liberação dos hormônios, para que você se sinta cada vez melhor ou cada vez mais para baixo. Tá? Por isso que a gente diz, você, com o padrão dos seus pensamentos, com as suas emoções, constrói a sua realidade. Por isso que a gente precisa ficar de olho aqui. Cristiane, 4x4. Respira, prende, solta. É isso, Cris. A gente vai fazer, inclusive, o exercício aqui hoje, tá? No nosso material tem um GIF, né? Vou até ver se eu consigo colocar aqui. Obrigada pelos corações. Se você está gostando, curte, né? Compartilha com seus amigos aqui dentro. Você tem um GIF. Eu vou ver se eu consigo. Acho que eu não consigo colocar agora aqui. Mas tem um... Já sei o que eu vou fazer. Tem um GIF que a gente usa para fazer essa respiração, tá? Que aí, como a Cris falou, ajuda bastante, né, Cris? A controlar. O mais difícil é você fazer esse controle. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, né? A velocidade com que a gente inspira deveria ser a mesma com que a gente esvazia os pulmões. Mas é difícil manter. E aí eu vou até dar uma dica para vocês, lembra que eu sou psicóloga clínica, o que significa respiração curta ao inspirar e respiração curta ao expirar, tá? E lembra que eu falo isso para vocês, que eu acho até que pode dar uma ajuda na hora que você tiver com um paciente mais difícil, e aí eu vou te explicar o que pode estar por trás dessa respiração curta. Dificuldade, né? De manter a respiração quando inspirou ou dificuldade de manter o pulmão vazio, tá? Psicologicamente, o que pode significar isso? A gente tem estudos sobre isso. Se vocês quiserem, forem como eu, rata de artigo, eu passo para vocês todos os links que vocês deixam aqui, que eu coloco, tá certo? Então eu vou, enquanto vocês estão anotando aí, deixa eu só pegar essa GIF, eu podia ter colocado isso mais cedo, né? Mas tudo bem. Deixa eu entrar aqui no meu Drive, que aí eu já disponibilizo para vocês. Bom, e aí, vamos falando um pouco, né?
Além desses padrões negativos, pode ser que você esteja aí observando os seus pensamentos, esteja vendo que existem padrões positivos, né? Você, de repente, quando que a gente descobre, né? Pela emoção, né? Você sente aquela, sabe aquela sensação de êxtase, de alegria extrema, ou se sente muito grata por alguma coisa que você está passando, né? Imagina, você, vamos supor, um dia triste, como que ele pode ser revertido, como que você pode desconstruir uma realidade que podia ser ruim e transformá-la numa realidade boa. Você está indo, né, para o hospital, se preparou, saiu no horário todos os dias e o ônibus não passou. Ele não passou, né? Ele fez isso com você hoje. Ele passa todos os dias no horário lá de 6h30, 5h30, ele não passou. E aí você, que tinha tudo para chegar até antes do horário, chegou atrasada. A pessoa que está no padrão tóxico, porque ela, na verdade, vem construindo esse padrão há muito tempo, e eu queria deixar isso claro, tá? Eu não estou dizendo que é fácil. Não é uma vara de condão, mudei mais. Não, é treino e repetição, de vez em quando vai ter recaída, né? Mas quem está nesse processo de mudança da sua mentalidade, de empoderamento, né, da sua carreira, ele nunca perde uma oportunidade de usar isso a seu favor e transformar isso a seu favor, né? Então, o que essa pessoa pode fazer? No ônibus, de repente, ela vai notando, né? Ah, me atrasei, peguei o ônibus errado. E aí, por pegar um ônibus que ela não está acostumada, ela tem uma nova experiência. Ela passa, de repente, por um lugar, num horário que ela não está acostumada. E aí ela vê, né? Um grupo de pessoas, chama atenção que ali ela nunca notou, porque ela estava ocupada, não estava aberta, que tinha uma instituição, um curso que ela queria fazer, né? Abriu, de repente, ela viu o cartaz. Então, essa pessoa, nesse processo, além de perceber e sentir emoção, nossa, que bom foi até eu me atrasar hoje, que eu consegui ver, eu tô louco fazer esse curso, não sabia que ele era aqui, né? Ou chega na instituição, né? E por ter, de repente, chegado num momento diferenciado, o seu chefe aproveita você agora para fazer algo que você ainda, ele não tinha te dado essa oportunidade, mas você estava ali perto dele. Normalmente você não estaria, porque você chegaria mais cedo, tá? Então, nesse momento, você transforma algo que poderia trazer uma emoção negativa, ao invés de você vir no ônibus reclamando o tempo inteiro, que porcaria, eu faço tudo certo, e agora eu vou chegar lá. E ó, quando você fala assim, presta bem atenção. E agora eu vou chegar lá e vou tomar uma pisada da minha supervisora, e foi a única vez que eu atrasei em 4 anos que eu tô lá, mas eu tenho certeza que ela vai falar. Olha só o que você está dizendo. Você está criando, inclusive nesse momento, mesmo de olhos abertos, eu garanto que você está imaginando a cena. Você está vendo a supervisora, está vendo os olhos dela pulsando em cima de você, está vendo a postura dela, você lá pequenininho, você já entrando com cara de fez coisa errada, e você está criando isso. Por quê? Provavelmente você já vai entrar, porque é mágica? Não. Você vai entrar já no hospital cabisbaixo, né? Passando por lugares que você não passaria, fugindo do processo, e aí você sim vai chamar a atenção. Porque a sua supervisora está acostumada a te ver entrando, se for o teu caso, né? Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí, bom dia para você. E de repente você entra muda. Então, se ela não tinha se atentado que você está atrasada, agora ela teve certeza. Percebe? É assim que a gente construi. Não tem nada de mágica, isso é fato. O que a gente mais vê é o que a gente mais faz. Cada vez que você mais faz do mesmo, maior é a construção dessa realidade. Se você fez o segundo caso, o padrão fortalecedor positivo de pensamento, está se sentindo grata, né? A emoção que você gera são pensamentos melhores. Ah, hoje o dia vai ser ótimo, já vi um curso que vai me ajudar, né? De repente tem aquela promoção. Cheguei aqui, né? A minha supervisora já me deu uma atividade que ela nunca tinha me dado para fazer, eu estava louca para aprender. Então você vai atraindo, vai colocando você pronta, né? Para ações cada vez mais fortalecedoras que vão fazer com que você garanta esse estado, né? Mais profundo de tranquilidade, tá? Aqui, ó, achei a GIF, finalmente. Eu vou compartilhar, então, essa GIF, que aí vocês já deixam ela aberta, né? Abre com, se você estiver no computador, abre com o lado direito do mouse, que aí vocês podem ir acompanhando quando eu fizer o exercício de respiração. Desculpa. Com essa GIF aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Deixa eu só
abrir esse link aqui com vocês. Pronto. Já vou colocar aqui nos comentários, tá? E é só clicar que vai dar uma ajudada aí, como a Cris falou, nessa nossa inspiração 4x4. Tá? Tá aqui. É só clicar depois. Então, continuando, já fizeram? Olá, Natália, bem-vinda. Adora ler, que bom, Cris, é igual a mim. Coloca aqui já as suas experiências, se você quiser compartilhar. Não precisa compartilhar qual foi o tipo de pensamento, mas só se você verificou algum padrão. Qual é o problema da gente reclamar excessivamente, né? Como a gente disse, na hora que você reclama, você conta em detalhes para você por que tá tão ruim. E aí você dá instrumento, alimenta o seu cérebro com aquelas imagens, com aquela emoção, né, que você mais gostaria de eliminar. Mas quanto mais você reclama, você já observou isso? Mais coisas acontecem, porque justamente você está reclamando, para você reclamar mais ainda. Então é um ciclo vicioso. Você reclama de repente porque a sua conta de cartão de crédito veio alta. E aí você se sente extremamente infeliz e irritada. Você passa por um choque, o que você faz? Já, né? Danou-se tudo, vou comprar mais coisas. Você compra mais coisas. Então no mês que vem o seu cartão de crédito vai vir pior. Tá? Isso é um ciclo constante. Não tem nenhuma magia nisso. É absolutamente prático. É realidade concreta. Então, o primeiro padrão é justamente da reclamação. E para esses pensamentos venenosos, se eles estão aí, às vezes, te incomodando, do tipo reclamação, tem um exercício bem legal para eliminar ele. Chama um amigo que, de repente, tem o mesmo padrão que você, que reclama bastante também, e propõe a ele o desafio de 21 dias sem reclamar. Gente, eu fiz esse desafio há uns 2 anos atrás. Os primeiros dias, eu queria, assim, enlouquecer. Né? Eu ainda falava assim, né? Porque você vai, no início, você vai quebrando o padrão, não é fácil. Você fala assim, não estou reclamando, estou apenas fazendo um comentário, né? Mas aos poucos, realmente, no final de 21 dias, estava bem tranquilo, tá? Então, para cá, eu estou até precisando repetir esse desafio. Quem topar, a gente faz junto, tá? Para cada reclamação que um deles fizer neste período, vai pagar alguma coisa para o outro. Não necessariamente precisa ser dinheiro, tá? A Sheila fez um desafio agora que eu achei bem legal, que foi de pagar a favor. Uma coisa muito chata que eu não tenho paciência de fazer, que eu sei que você sabe fazer, eu peço para você fazer porque você falhou, tá? E vice-versa. Então, faz um desafio com um amigo. Quanto mais você der publicidade a isso, publicar no seu Face, no seu Insta que você está fazendo esse desafio, melhor. Você vai, as pessoas vão falar, aí, ó, não pode reclamar, hein? E aí você vai se controlando, né? Para que isso não aconteça. Vamos supor que o seu padrão, né, que você observou, não foi de reclamação, mas foi de menos-valia. Você está observando que você tem o hábito, né, de se desvalorizar, ou se comparando a outras pessoas como menos, ou falando de você mesmo, se chamando de burro, de lerdo, de imbecil, de gordo, né? O que esse padrão gera? Você vai se descolando, a sua personalidade, né? Ela é formada durante toda a sua vida. As mudanças de personalidade, à medida em que você cresce, elas são muito mais lentas, então não existe essa história de que ninguém muda a sua personalidade. Muda, mas de uma forma muito mais lenta. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais dificuldade a gente tem de mudar essa personalidade. Mas existe algo chamado mudanças de caráter, do seu comportamento. O seu comportamento você pode alterá-lo a qualquer momento, tá? Então, se você já vem numa prática, às vezes, inclusive, né? Isso foi praticado desde a sua infância, né? Os seus pais, alguém que você gostava muito, te desvalorizava, muitas mulheres em relacionamento abusivo, né? A gente pensa sempre em relacionamento abusivo só quando existe violência física, mas a violência psicológica, a violência verbal é tão prejudicial como, né? Você está com um cara que está sempre falando mal de você, falando que você é feia, que você é chata, que você é isso, que você é aquilo, e você começa, de tanto ouvir e fazer a imagem de você como sendo uma pessoa chata, feia, então, você acaba assumindo para você. Porque a maior parte do tempo a sua emoção é de que você não presta, você é lixo. E aí você começa a agir como tal. Por isso que é importante a gente passar o tempo todo verificando que padrão de pensamento e emoção eu estou tendo agora. Eu conheço pessoas que passaram anos a fio
dentro de relações abusivas e não conseguem perceber, muitas vezes, como que esse padrão começou, né? E às vezes tem até dificuldade de sair dele, mas é possível. Por isso que é importante sempre o autodiagnóstico, tá? Então, para padrões, para pensamentos venenosos, né, do tipo menos-valia, em que você constantemente está se comparando com outras pessoas, né, e se desvalorizando, experimente você, obrigatoriamente, acreditando ou não, de manhã e à noite, fazer um elogio. Faz um elogio real. Nossa, seu cabelo hoje ficou bom. Se você achou que bom, nossa, nosso cabelo hoje, vai no espelho? Nosso cabelo hoje ficou ótimo, né? Você, de repente, conseguiu, tem medo de falar em público e conseguiu dar um recado sem gaguejar para um grupo de pessoas no seu trabalho. Nossa, conseguimos hoje, hein? Ó, que beleza, falando em público, não gaguejando. Então, escolha duas coisas reais para você elogiar obrigatoriamente. Aí você vai ver, quando você faz isso, o seu cérebro, ao invés de começar o dia procurando os seus próximos defeitos, procurando a confirmação do quão ruim você é, do quão menos você é, ele começa a procurar quão boa você é. Quais são os aspectos que tem para valorizar. Tá? E pode ser desde coisas simples, até, por exemplo, nossa, fiz um ovo frito maravilhoso hoje, tá? Até realmente um procedimento que você tinha dificuldade deu certo. Tá? E por último, o padrão, né, tóxico que eu tenho para falar com vocês, síndrome do Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. O que a gente faz com esse padrão? Quando esse pensamento venenoso aparece, tá? Eu nunca fiz isso, eu nunca vou mudar, não dá certo. Se lembre que de todas as vezes que você mudou, você tem esse padrão, pega agora, lápis, papel e lembra todas as vezes. Desde mudança de casa, mas isso é mudança, né? Quem vai ser sempre assim, mora sempre assim no mesmo lugar. Desde mudança de apartamento, mudança de corte de cabelo, mudança de cor de cabelo, mudança de roupa, de estilo de se vestir, até pequenos hábitos, fumar, não fuma mais, faz uma lista, tá? E aí depois você faz uma lista das coisas que você disse que nunca vai mudar, que nunca vai acontecer. E aí você vai escrever isso, vai riscar o nunca, e no lugar de nunca você vai escrever vou tentar. Então, por exemplo, nunca vou estudar inglês, vou tentar estudar inglês. Nunca vou passar no concurso, vou tentar passar no concurso. Ok? E deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Olá, legal, Cristiane, está vendo a GIF aqui? Vocês conseguiram abrir a GIF? Que está aqui, ó, respira. Tá? A gente vai usar ela, acho que vai ser bom. Você já deixar aberta aqui, né, no link para você. E agora eu quero mostrar, dividir vocês, como que a neurociência, né? A neurociência é uma ciência, assim, sempre existiu, mas agora ela está mais na moda, porque na verdade muitos estudos estão sendo feitos e a gente tem agora um equipamento próprio para isso, né? Equipamentos mais profundos, que você faz mesmo leitura, né? Inclusive térmica do cérebro, você consegue visualizar em cores, padrão de comportamento sendo mostrado no cérebro. A gente tem estudos mais profundos sobre o neurônio espelho, enfim. A neurociência ela tem vários estudos, mas o principal deles é como que é a ciência que vai estudar justamente o seu sistema nervoso, como que as emoções influenciam os nossos padrões de pensamento. Então, para ajudar, não adianta só você fazer todos esses desafios que a gente deu, se você não começar a mudar também essas emoções. Então, acho que foi a Cris, não, a Cris falou da respiração, mas alguém falou que medita todos os dias, né? Meditação é muito mais do que um exercício de relaxamento ou respiratório, tá? Os neurocientistas, se vocês quiserem, eu deixo aqui, eu tenho, né, os endereços com os artigos, eles já constataram que os exercícios mentais regulares, eles modificam as nossas células cinzas e, portanto, também modificam, porque lá que estão o nosso modo de pensar e o nosso modo de sentir, tá? Existem milhares de estudos de meditação, podia falar aqui com vocês o resto do dia, mas hoje em dia, inclusive, meditação tem sido utilizada com resultados muito positivos no tratamento da depressão, né? Tratamentos, inclusive, de pessoas que têm
DRH, né, dificuldade de se concentrar, dificuldade de atenção, a meditação ajuda, né? Normalmente, pessoas que têm síndrome de ansiedade, né, que são bipolares, a meditação também ajuda. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Meditação não cura nada, tá? Meditação é mais uma das ferramentas. Então, eu gosto de ter esse cuidado, porque às vezes a pessoa está num processo depressivo, toma remédio e não quer tomar remédio. Ele fala, ah, que bom, então eu vou meditar e vou largar todos os remédios. Não. É um conjunto. A medicação foi passada, ela tem um motivo e ela vai agir de uma determinada forma no seu cérebro. Ele precisa disso, pelo menos durante um tempo, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós estamos falando de ferramentas para aumentar a sua performance cerebral, para te ajudar em alguns processos. Não é para substituir medicamento nenhum, nem tratamento nenhum, tá? Mas a meditação, sim, ela traz muitos benefícios. Então, como eu falei para vocês, ela aumenta o seu poder de concentração, você consegue focar mais facilmente, isso melhora muito a sua performance no trabalho. Ela aumenta a sua performance cognitiva, ou seja, você aprende mais rápido e melhor, e ela melhora o seu controle emocional diante das adversidades. Eu acho que esse é um dos maiores ganhos da meditação, né? E assim, algumas pessoas, como eu, até 4 anos atrás, eu achava assim, lembra nunca? Eu nunca, sendo de Gabriel, não vou conseguir meditar, porque eu sou muito agitada, né? Ficar parada, e aí eu começava a tentar esvaziar a minha mente. Todos os pensamentos do mundo ocupavam a minha mente. E aí eu fiz um curso que eu super indico, ele é ótimo, que é da Paula Abreu, Acredita e Medita, né? Você pode procurar Acredita e Medita, Paula Abreu. Ele é baratinho, inclusive. E a primeira coisa que a Paula fala é, quem disse, Berenice, que você precisa esvaziar a sua mente? Não tem como. A única coisa é você não colocar atenção, deixar, né, a sua atenção nesse pensamento. Então, o pensamento veio, ele veio, você deixa ele passar, tá? E realmente eu consegui, a partir desse processo, desse curso com ela, meditar profundamente. Uma das formas que você medita automaticamente é se você fizer, inclusive, esse controle de respiração diafragmática, que nós vamos fazer juntos daqui a pouquinho. Automaticamente você já entra em estado meditativo só controlando a sua respiração. Você vê como a natureza é perfeita, né? Uma outra técnica que a gente tem é a visualização criativa ou positiva, tá? Calma, não é autoajuda, né? Como eu falei para vocês, vou mostrar bases científicas para isso, tá? E costuma ser um exercício polêmico, as pessoas falam, ai, que gracinha, não, seria tão bom se fosse verdade. Vamos fazer da maneira correta, né? Cientificamente. Então, saiu esse exercício pela primeira vez dos laboratórios da NASA, no programa Apollo, tá? Que era feito nas simulações para mandar o ônibus, o homem para o espaço, né? No ônibus Apollo. Eles começaram a utilizar na década de 80 e 90 essa visualização que eles chamaram de ensaio mental, tá? E aí, um cientista, tá, que trabalhava com atletas olímpicos, ele se apoderou desse exercício da NASA e começou a verificar, né, com atletas olímpicos de atletismo mesmo, né, fazer esses ensaios mentais, essas visualizações positivas, criativas, que nada mais são do que você realmente fechar os olhos, né, e criar um filme na sua cabeça de uma realidade, um resultado que você quer que aconteça. Então, eu quero esse resultado. Qual é o resultado que o atleta olímpico queria? Ganhar a prova, né? Então, ele pensava, criava a imagem dele correndo, se vendo, passando cada um dos concorrentes, né? Sentia a emoção de estar ganhando, a euforia de estar ganhando, a adrenalina no sangue, né? Até o processo final. E o que acontece? Quando eles estavam na pista real, né, de carne e osso, correndo, eles foram medidos com equipamentos, né, super sensíveis de biofeedback, que faziam toda a análise da musculatura, a sequência dos músculos que eram ativados, né? E aí, no outro dia seguinte, ele era levado para um laboratório, onde ele entrava em estado meditativo, fazia a sua visualização, e durante a visualização, ele também estava sendo medido por esse equipamento de biofeedback,
E aí, qual não foi, né, a surpresa desses historiadores, desses cientistas, quando eles perceberam que a sequência de músculos ativada não só era ativada na mesma sequência, como na mesma intensidade de quando ele corria na pista. Isso estando parado, de olhos fechados, em estado de relaxamento. Os mesmos músculos sendo ativados, os mesmos hormônios sendo liberados na corrente sanguínea. Então, o que esse cientista fez? Bom, se ele consegue reproduzir na mente dele algo que ele está fazendo no dia a dia, será que o inverso é real? Esse foi o grande experimento. Então, o que ele fez? Ele, na próxima visualização, ele pediu para os atletas: agora, se o seu tempo, por exemplo, é 36 segundos, eu quero que você imagine sentindo que nessa corrida que você vai fazer na sua mente, você conseguiu baixar para 34 segundos. E ele fez isso, e foi controlado todos os músculos dele. Por que chama ensaio mental? Porque no dia seguinte eles colocavam os atletas e pediam para eles fazerem na mesma sequência da cabeça deles aquela corrida. E adivinha? Os tempos todos baixavam. Então, isso é real, eu vou deixar o link para vocês. Tem outros estudos, inclusive, ainda mais modernos, que foi na década de 80 e 90, que comprovam que continua acontecendo. Tem uma lista de pessoas que utilizaram o ensaio mental. Então, vale muito a pena. Com esse experimento a gente sabe, né? Significa dizer que o seu mundo externo é o reflexo do seu mundo interno. Você quer que a sua realidade mude? Comece pelos pensamentos, né? Altere o seu estado emocional e entre em ação, porque também ficar só vendo e esperando que vendo os céus não vai acontecer. Entre em ação. Eles faziam isso, né? Eles pensavam, sentiam durante o processo e no dia seguinte o que eles faziam? Entravam em ação conforme a visualização que eles fizeram, tá? Esse é um exercício bem legal. Já vou colocar aqui o link do estudo. Tem me ajudado muito para trabalhar a ansiedade. A Andréa está falando, eu acho que deve ser da meditação. Deixa eu colocar aqui para vocês esse link. Para vocês. Peraí. Se vocês quiserem, Cristiane, né, que falou que gosta como eu de ler, se vocês quiserem dar uma lida, eu acho legal, porque é bom também, se o cérebro é meio desconfiado, né? Tenho amigos que o cérebro é super desconfiado, falam assim, tá fácil demais para ser verdade. Aí o seu cérebro precisa de uns dados científicos. Aí tá aqui, ó. Se o seu cérebro é um desses, ou se você é como eu e a Cristiane, que gostam de ler, né, que adoram esses dados, é só acessar o link que eu coloquei aqui, que tem um dos estudos, tá? Mais recentes sobre visualização mental. Ok? Vamos lá, então. O próximo exercício. Meu dia ideal. Esse exercício, lá na área de membros, dentro do PowerPoint, do PDF que está lá, tem um link, né? Você clica nele e sai um áudio para você baixar e ficar ouvindo. Isso, como o nosso diário, é para você fazer todos os dias, se possível, o maior número possível. Eu sei que a vida do enfermeiro não é tão simples assim, né? Por causa dos horários, para você fazer. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. Então, a sua mente precisa de um mapa, como um GPS de carro, sabe? Para dizer aonde você quer ir. E esse exercício vai dizer justamente à sua mente, todos os dias, aonde você quer ir e o que você quer, tá? Então, lá no nosso PDF tem um link, é só você apertar, né? Você vai cair nesse áudio já com a minha voz. Mas para facilitar, vamos ver se vocês querem. A gente está com o tempo apertado, né? Vocês querem fazer aqui? Se quiserem, digam sim, que aí a gente faz ao vivo para vocês já saírem, né, numa noite boa, já programarem o dia de amanhã, um dia diferenciado. Se vocês quiserem, se vocês tiverem tempo, coloca aqui para mim, que aí eu faço para vocês ao vivo. Mas, como eu disse, lá na sua área de membros, no PDF, tem esse áudio gravado com a minha voz para vocês fazerem, tá? Não querem? Ninguém colocou nada? Bom, se vocês quiserem, vocês vão falando, que aí a gente faz aqui junto. Vamos, então, para o próximo exercício. Sim, escreva à mão. Antigamente se fazia diário, né? Secreto.
e escreva à mão, né? Pesquisadores da Universidade de Princeton, né, e também da Califórnia, escreveram que informações à mão, né, quando você escreve as informações à mão, tem mais facilidade de compreender e memorizar do que quando você digita. Então, todo esse processo de mudança de mentalidade, procura fazer escrevendo à mão. Ah, vocês querem? Ok, é porque tem um delay, né? Eu acabo esquecendo. Então, tudo que você fizer, anota. Agora, já que a gente vai fazer o exercício, eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Lá no áudio tem uma música de fundo, que não vai dar para colocar. Mas feche os seus olhos agora. Procura fazer essa respiração mais tranquila, deixando, né, a sua inspiração na velocidade que o ar entra ser a mesma velocidade em que ele sai. Faça algumas vezes essa inspiração, essa respiração mais profunda. Procure prestar atenção nos pontos do seu corpo que possam estar tensos. Apenas observe. E tome uma respiração ainda mais profunda. Esse exercício que nós vamos fazer é baseado, né, em técnicas de coaching, nesses estudos científicos sobre ensaio mental. E o principal objetivo dele é trazer para você clareza do que realmente é importante para você. No dia a dia das nossas vidas atribuladas, muitas vezes a gente esquece o que realmente tem importância. Toda visão de futuro que a gente pratica está pautada nas nossas necessidades e os objetivos que a gente pretende realizar. Por isso agora, deixa uma folha em branco perto de você, que depois você vai anotar. E quero que você pare alguns minutos aqui comigo, de olhos fechados, e tente imaginar o seu dia ideal. Então, amanhã, quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018, como seria o dia ideal para você? Aquele dia perfeito. Se falhar não fosse uma opção, se você tivesse a garantia que tudo sairia exatamente como você agora está visualizando, como seria esse dia? Como seria acordar no dia ideal? Como seria a cama que você dormiu no dia ideal? Como seria o clima do dia ideal? O que você comeria no seu café da manhã? Como que você estaria se arrumando para o seu trabalho? Deixe bem claro os detalhes, as cores, as sensações e as emoções nesse momento. Deixe isso cada vez mais claro para você. Cada vez mais coloque mais cor nessas imagens na sua cabeça. Como seria o seu trabalho desse dia? Com o que você trabalhando? Que bons pensamentos você teria nesse dia perfeito? Que emoções você teria nesse dia perfeito? Como você descreveria a primeira parte do seu dia? O primeiro momento, nesse primeiro momento você estaria trabalhando? Se sim, que procedimentos? Como seria a equipe perfeita? Como seria a instituição de saúde perfeita? Como seria a sua atividade perfeita na enfermagem? Que tipo de ambiente físico e emocional você gostaria de estar atuando no dia a dia da sua profissão? Tem detalhes isso. Como é a expressão dos rostos dessas pessoas que compõem a sua equipe ideal? Como é o tom de voz da sua supervisora, da sua diretora de enfermagem? Como são os pacientes
que você atende no seu dia ideal? Quais são as suas habilidades, competências, os seus diferenciais mais evidenciados no seu dia ideal, enquanto você está trabalhando? Agora, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 da primeira parte, na manhã do seu dia, quanto que você daria no dia ideal? Imagine agora que você tem uma pausa para o almoço. Imagine qual é a comida ideal para o seu dia fantástico. Sinta o sabor dessa comida agora em contato com a sua língua, com a sua boca. A emoção, a sensação de estar comendo uma coisa muito gostosa, que preenche você, a energia sendo recuperada, o ambiente, os sons que você está ouvindo nesse momento, a vibração que existe nesse momento. E agora pense na segunda parte do seu dia. Como é a tarde do meu dia ideal? Quais são as outras atividades que eu faço que me dão muito prazer, além do meu trabalho? Porque é o trabalho ideal, é o trabalho que eu quero passar a maior parte do tempo fazendo. Quais são as outras atividades que eu faço? De repente, um curso, uma atividade física que me dá muito prazer, eu me sinto viva. Quem são as pessoas com quem eu tenho contato, de repente, algum familiar, algum parceiro, parceira, que me deixa, né, feliz, entusiasmada? Quais são os meus hobbies? Quais são as minhas leituras? O que eu gosto de fazer, né? O que eu estou fazendo nessa segunda parte do meu dia à tarde? Como é o meu jantar do dia ideal? Com quem eu compartilho e conto o meu dia ideal? Se porventura o meu dia ideal de trabalho ainda vai começar, porque no meu dia ideal de trabalho eu curto trabalhar à noite, como que é a preparação para eu ir agora para o trabalho, nessa instituição fantástica que eu escolhi, que me aceitou, e é onde eu estou crescendo, onde eu vejo a carreira que eu quero ser, que eu quero ter para mim? E depois de um dia repleto, magnífico de trabalho, de contatos, de relacionamentos, como que você termina a sua noite do dia ideal? Talvez revisando tudo que você fez e como foi maravilhoso e todas as emoções que você sentiu nesse dia, como se quisesse capturar no álbum dos seus dias ideais. Como que estava a sua mente durante todo esse dia experienciando cada uma dessas vivências? E agora imaginando que você foi dormir na companhia talvez de quem você ame, que curtiu com você esse momento, esse dia. Eu quero que aos poucos você coloque sua atenção novamente na sua respiração e que lentamente você abra os olhos, volte para aqui e agora. Não chora, Tati. E escreva um resumo do que foi o seu dia ideal. Então, você conseguir segurar aí, né? A Tati se emocionou, vai ser fácil lembrar daqui mais para frente. Já já a gente está se encaminhando para o final da palestra e aí você escreve. Tá? Você pode repetir a qualquer momento, tá lá na área de membros esse exercício. Tati se falou que ia chorar, conseguiu visualizar bem claro, né, Tati? Cris, Helenita, Clau, Emília, Andréia, vocês conseguiram? Érica, Adriana, vocês conseguiram visualizar? Daniela, Natália, conseguiram visualizar claramente o seu dia ideal? É gostoso, né?
Não sei se acontece com vocês. Independente do horário que eu faço essa visualização, é como se eu tivesse acabado de acordar quando eu termino. Mesmo que eu faça a noite, inclusive agora eu estou revitalizada. Como se eu tivesse acabado de acordar. Então, uma dica também é se você, né, percebe um determinado momento do dia que está muito cansativo, que está difícil, você ainda tem ainda mais uma parte de plantão pela frente, se você tiver um tempinho, dá uma parada, vai lá no banheiro, né? Não precisa de nenhum lugar especial, lógico que os cheiros têm que estar adequados. Você dá uma parada, né? Salva já isso no celular, põe o seu fone de ouvido, ouve, né? E aí você dá uma revitalizada, não precisa nem escrever depois, só para você, né, voltar para o eixo, voltar para o seu padrão fortalecedor, tá? Então, vamos ver aqui os comentários. Sim, muito claro, meu dia ideal. Que bom, Érica. Muito boa, experiência maravilhosa. Que bom, Cris. Tem mais um exercício que é a arma secreta. E ela é muito simples. Respire. Respire profundamente. Um estudo conduzido pelo pesquisador pós-doutor, né, pós-doc, Dr. José Herrero, em colaboração com o Dr. Ash Mehta, um renomado neurocirurgião, né, da North Shore University, né, Hospital em Long Island, demonstrou que ao inspirar profundamente, nós alteramos a conexão entre as partes do cérebro e permitimos o acesso a lugares internos que normalmente seriam inacessíveis para nós. Mas como que eu sei se estou respirando realmente de forma diafragmática e profundamente? Para facilitar, eu já coloquei aqui, tem também no PDF, né, um link Respirar, que tem essa GIF, você pode salvá-la para o seu computador, para o seu celular, dá para salvar. E aí você, olhando a GIF, tá aqui, eu coloquei, se vocês puderem abrir e olhar, você vai inspirando à medida que essa imagem vai se formando e expirando à medida em que ela se fecha. Não precisa se preocupar quem tem a respiração muito curta, né? No início tem uma certa dificuldade, mas não desiste, aos poucos você vai. Lembra que a gente falou? Por treino e repetição, melhorando a sua habilidade dia após dia. Para quem falou também, né, depende, né, em alguns momentos do dia é curta, porque a ansiedade está batendo, a adrenalina está no ponto. Se você sentir, inclusive, que está começando a mudar, né, a gente tem uma aula no Mentalidade Vencedora só sobre isso, como mudar padrões de processo decisório. As nossas decisões, quando a gente começa a faltar oxigênio no cérebro, elas começam a ser com uma qualidade muito baixa. Normalmente a gente se arrepende dessas decisões. Você pode observar que as decisões que você toma no final do dia, você costuma não ter o mesmo padrão de qualidade, você se arrepende mais do que aquelas no começo do dia. Tá? Existe uma explicação para isso. E a última mensagem que eu tenho para deixar para vocês: desafie a sua mentalidade. Todos os dias vá um pouco mais além. Se hoje você está conseguindo respirar só em 2 tempos, tenta passar para 2,5 amanhã, para 3, depois para 4, para 5, até chegar a 6. Né? Tenta fazer isso de olhos fechados, por 1 minuto que você pare. Fazendo de olhos fechados essa respiração profundamente, já vai causar um impacto muito grande no seu dia a dia. Você já estará, sim, meditando. Meditar por 1 minuto, é de 1 minuto que a gente chega a 40 minutos diários. Meus amores, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês continuem colocando em prática lá na nossa área de membros, né? Tem todos os nossos exercícios, tem esse PDF explicando. Eu coloquei aqui alguns artigos, eu pedi depois para a Sheila subir outros artigos, né? Que eu tenho para compartilhar com vocês. E assim, né? A gente vai formando essa comunidade de mentalidade vencedora e mudando os nossos resultados a partir da nossa mudança de padrão emocional, comportamental e de ações mesmo, tá certo? Então,
Visualize o seu dia ideal e transforme ele nesse dia, todos os dias que você puder. Foi um prazer. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar mais um tempinho aqui no chat. Acabou, que mais? Ô, Cris! A gente vai lançar, provavelmente, eu não sei ainda qual é o mês, eu estou conversando com a Sheila, um mini curso mesmo, um pouco mais aprofundado, com aulas ao vivo, de mentalidade vencedora. Se alguém aqui, a Cris parece que tem interesse, se você tiver interesse, você já envia um WhatsApp para a gente, né? Tem um WhatsApp aqui, ou manda um e-mail, né? Ou até me chama inbox, que aí a gente já vai trocando figurinha. Vai ser pelo Ibrahim também, tá? Vai ser específico, algumas atividades, inclusive, para ajudar o seu dia a dia, Power Range, né? Na enfermagem. E é prática e repetição, tá? Assim, eu tinha falado para vocês, né, que eu queria saber, e aí, quem está se sentindo 80% melhor? Depois, quem dos que fizeram todos os exercícios? Tem alguém? Tá? A Cris falou que tem. Pode deixar, Cris. Me chama em inbox ou manda um WhatsApp pro Ibrahim, né? O mesmo e-mail que a gente coloca aqui. Mas, de qualquer maneira, vocês vão ser avisados. Vocês já estão na nossa lista. Vai colocando aqui para mim. Quem sentiu... Vamos começar por menos. Quem sentiu 20% de melhoria depois que fez esses exercícios no seu dia hoje? Coloca aqui para mim no chat. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui também. Sim, Cris, sentiu melhoria. Tá. Quem sentiu, além da Cris, melhoria de 40%? Mais alguém? Estou me sentindo melhor. Ótimo exercício. Que bom! Medina. Eu estou tentando entender o seu primeiro nome. Bleiske. Bleiske? Nome bonito. Bleiske, como foi? Ó, a Helenita também está se sentindo melhor. Que bom. Então, valeu! Se valeu, gente, repita. Você viu que são exercícios simples. Se você, por acaso, vai para o seu trabalho de transporte coletivo, salva esse áudio, dá para salvar esse áudio lá no seu celular, põe um fonezinho de ouvido e vai fazendo o seu dia ideal. Já vai transformando no caminho o seu padrão comportamental. Garanto para você que o seu dia vai ser bem diferenciado. Bom, meus anjos, está bem melhor? Que bom. Clau, Érica, obrigada por todas vocês terem participado dessas aulas, né? Érica está desde o início comigo, Clau eu lembro que vi ontem, não lembro de ter visto na de 80/20, mas posso só não ter percebido. Todas as nossas aulas estão salvas, né? Lá na nossa área de membros, acesse, né? Para que você possa rever, você tem 6 meses para revisar isso. E assim vocês podem melhorar, inclusive, né? Gradativamente fazendo esses exercícios, não só o seu padrão mental, mas os seus próprios resultados. Você vai mudar os seus objetivos. Lembre-se, isso é uma tecnologia que veio da NASA, ensaio mental. Dá uma olhadinha, quem tiver curiosidade, eu deixei aqui o link, né? Da onde vem esses, aqui, ó. Da onde vem esses estudos, vocês podem procurar, né, mais artigos, tem muitos artigos científicos. Obrigada a vocês, eu que agradeço. Vamos encerrando por aqui. Um dia ideal todos os dias para todas vocês. Até mais!